Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos. É uma alegria muito grande poder fazer essa live hoje com o padre Duarte Lara, grande amigo. Nos conhecemos lá em Portugal, chegamos a trabalhar junto lá nos encontros da Canção Nova, também aqui na Canção Nova no Brasil. Muito obrigado, padre. É uma alegria nós estarmos aqui juntos. Vamos começar, como a gente faz sempre nas nossas lives, invocando o Espírito Santo para que ilumine as nossas inteligências, pedindo à Virgem Maria também que interceda por nós nesta hora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Lara, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, professor Filipe, é uma alegria estar aqui consigo. Estamos mesmo muito juntos. Eu aprecio muito todo o seu apostolado e tento também divulgar junto das pessoas que vou encontrando no meu ministério. Muito bem. Padre, então, a nossa live sobre o pecado. Eu recebo muitas perguntas sobre isso. E então aqui eu tenho uma série de perguntas das pessoas. Eu gostaria que o senhor começasse aí expondo um pouco o que é o pecado, a partir do pecado original, que certamente foi a raiz, o começo de todos os pecados. Certo. Então, antes ainda faço uma brevíssima comentário acerca da oportunidade desse tema. É um tema bem importante porque, infelizmente, o nosso querido Papa João Paulo II, São João Paulo II, dizia que o pecado do mundo atual é ter perdido o sentido do pecado. Não é? Vivemos num mundo em que parece que já nada é pecado e já pouca gente, né? Nós não, graças a Deus, mas muita gente já não se coloca a questão. Não é? E, portanto, há todo um trabalho de catequese e de ajudar o homem a perceber o que é o pecado e o dramático que é o pecado. Porque mesmo quem fala do pecado, às vezes falamos com muita ligeireza, com muita leveza. Parece que o pecado é só assim uma coisa que, pronto, uma coisa que correu mal, mas não... E não é? O pecado custou a morte do Filho unigênito de Deus. E, portanto, é algo sério, é algo sério. Então, toda a história da salvação começa, ou a Sagrada Escritura começa narrando nos primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis toda a questão das origens. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isto também é uma verdade que tem muito que se lhe diga. Hoje, cada vez eu noto que as pessoas têm mais dificuldade em ver a diferença qualitativa entre o ser humano e os outros seres vivos. Os outros seres vivos são bons, mas o homem é imagem e semelhança de Deus, criado capaz de entrar numa relação de amizade com Deus. E Deus, segundo a revelação, né, no livro do Gênesis, nós vemos que Deus constituiu o homem num estado de santidade original, ou seja, num estado de amizade com Deus. O homem convivia com Deus. Há muita gente que põe fica aflito, padre, mas o Adão existiu mesmo, como é essa história? É verdade que o género literário
dos primeiros capítulos do livro do Gênesis, até ao capítulo 11, é um género diferente dos outros capítulos. A partir da educação de Abraão já é um género mais, já é mais uma crónica, digamos assim. Os primeiros 11 capítulos, como a Igreja ensina, têm um género peculiar, usam imagens, digamos assim, mas que nos remetem para acontecimentos do início da história da humanidade. Não é? Ou seja, tem a ver com a história. Não é? Portanto, Deus, de facto, criou Adão e Eva, e Deus criou-os à sua imagem e semelhança, num estado de amizade com ele. Não é? Portanto, aquela imagem de Deus que vinha passear todas as tardes no Jardim do Éden, que conversava com Adão. É que tudo isso significa? Significa que o homem usava de uma amizade com Deus, aquilo que depois nós hoje chamamos a graça. Né? A graça de Deus é este estado de comunhão, de amizade com Deus. E depois veio a tentação, o relato da tentação é a serpente, simboliza Satanás, que veio tentar o homem. E aqui já temos uma verdade importante acerca do pecado. Antes do pecado do homem, houve um pecado dos anjos. O catecismo também explica isto. Os anjos não foram tentados por ninguém. E os anjos são mais inteligentes que os homens e a sua vontade também é mais firme. E por isso o pecado dos anjos tem digamos assim, tem menos atenuantes que o pecado do homem. O homem não é tão inteligente como os anjos, a sua vontade é uma vontade histórica, digamos assim, no tempo, e foi tentado por Satanás a duvidar de Deus. Satanás é de facto perigoso porque é muito inteligente e sabe enganar. Né? Jesus diz-lhe que é pai da mentira. E, portanto, temos que aprender com as lições da história e basicamente Deus tinha dito ao homem que tinha uma grande liberdade, no fundo, mas que não era uma liberdade absoluta. Que havia uma árvore da qual ele não podia comer. O que é que essa árvore simboliza? Simboliza, no fundo, reconhecer que o homem deve conhecer a sua condição de criatura. O seu limite, a sua finitude, a sua dependência de Deus. Qual é que foi a proposta do demónio? Foi uma espécie de emancipação. Sereis como Deus. E foi um convite a desconfiar de Deus, das intenções de Deus, das boas intenções de Deus. E o homem teve que fazer uma escolha. A quem é que eu dou crédito? Né? Quem é que me quer bem? E fez a escolha errada. Confiou na serpente, desobedeceu a Deus e afinal, e rapidamente percebeu que tinha sido enganado. Portanto, o pecado tem sempre uma aparência de bem. A tentação é algo que o mal que nos atrai, o mal que nos faz cair em pecado, nunca é um mal, digamos assim, em estado puro. Não é um mal, porque o mal em si afasta-nos, a nossa vontade tende para o bem. Só que muitas vezes o bem é um bem aparente. Parece bom, mas de facto não é bom. Né? E foi assim que Satanás enganou o homem, e o homem fez a escolha errada, e o homem tem culpa, porque podia ter dito, não, Deus disse para não comer, e eu acredito em Deus, e Deus é bom, e tu quem és, não é? Mas, no fundo, fez a decisão errada, pecou. E o pecado original já nos ajuda a ver todo o pecado tem alguma coisa desta dinâmica, não é? É algo um pouco irracional, não é? Faz sentido não acreditar em Deus que nos criou à sua imagem e semelhança? Não. Faz sentido dar ouvidos a um estranho que não sabemos bem quem é? Também não. Não é? Portanto, a gente quando vê o pecado é sempre também um ato contra a razão, contra a reta razão. Mas, como eu dizia, para nos atrair, para atrair a nossa vontade, tem que ter uma aparência de bondade.
Satanás conseguiu isso propondo ao homem conhecimento. É uma coisa boa que todos queremos. Se comeres a árvore do bem e do mal, ficareis a conhecer o bem e o mal. Sereis como deuses. Que também é algo que não é... que Deus, de alguma maneira, também quer para nós. Deus quer nos elevar, fazer participar da sua própria natureza. Nós fomos criados para Deus, como diz Santo Agostinho. E, portanto, é um desejo que a gente... E, portanto, o pecado vem com meias verdades, que são sempre as mais perigosas. E Adão e Eva, que tinham sido concebidos sem pecado, digamos, tinham sido criados sem pecado, pecaram, e este pecado pessoal deles teve consequências não só na vida deles, mas em todos os seus descendentes, toda a humanidade. E o relato do Gênesis conta logo, não é? A tensão entre o homem e a mulher, a relação do homem com Deus. O Adão depois vai procurar o homem e Deus vai procurar Adão e Adão esconde-se. Né? Onde estás? Escondi-me, tive medo. Né? Vem um medo. Depois vem a dor. Trabalhar, vem a dificuldade de relacionamento do homem e a mulher. Há um sem fim de consequências do pecado, temporais, podemos dizer, consequências na vida do homem. A maior é a morte espiritual, a perda da amizade com Deus, e também a morte física, que de alguma maneira nos lembra dessa morte espiritual. Por isso é que São Paulo, muitas vezes, nas suas cartas, fala que o salário do pecado é a morte. A morte e o pecado são quase que duas faces da mesma moeda, não é? Mas eu dizia, o pecado de Adão e de Eva propagaram-se. O Concílio de Trento depois ensina, faz toda a catequese, digamos, do pecado original. É um pecado pessoal deles, não é um pecado pessoal nosso. Nós dizemos que nascemos com o pecado original e batizamos uma criança de uma semana, não fez nenhum pecado pessoal, mas ela nasce num estado de não comunhão com Deus, por causa do pecado de Adão. A natureza humana é transmitida privada da comunhão com Deus. Por isso é que nós batizamos as crianças, para dar-lhes o maior dos bens, que é essa vida divina, a graça de Deus, que se recebe no batismo. E, portanto, o pecado original é meu, é inerente à natureza humana, e depois o pecado de Adão e de Eva é transmitido com a natureza humana. A natureza humana, os seres humanos vêm ao mundo num estado de não comunhão com Deus. Eu uso muito uma analogia para as pessoas perceberem, que é a analogia da família. Por exemplo, se um homem, se, por exemplo, é um imigrante, imaginemos, um homem que se zangou com o pai, não é? E então decidiu mudar de terra e foi para outro país, não é? E depois lá nesse país teve filhos e netos. Os filhos e os netos cresceram sem a amizade do avô, sem conhecer o avô, não por culpa própria, mas por consequência da separação do avô do filho, não é? do pai, que se quis afastar. Não é? Portanto, com o pecado original acontece um pouco semelhante. Não é um pecado que nós cometemos, é um pecado que nós herdamos com a natureza humana e do qual Deus, desde o início, prometeu ajudar-nos. Logo depois do pecado de Adão, Deus pergunta o que é que aconteceu. Adão, não é? Desde o início ninguém quer assumir a culpa, né? Também é muito típico, né? Uma das consequências do pecado é esta cegueira espiritual, esta falta de humildade, de verdade, no fundo. Foi a mulher, né? E Eva foi a serpente, né? Mas depois Deus diz que ela te esmagará, a sua descendência, a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente, né? O primeiro anúncio da salvação. Portanto, Deus, embora podemos dizer que, embora castigue o homem, ou seja, ou deixe que o homem experimente as más consequências da sua má escolha, Deus promete também
a salvação. Deus reconhece que, embora tenha sido muito mal o pecado, de alguma maneira temos atenuantes, né? Fomos tentados, e Ele não nos quer abandonar à nossa condição miserável, né? E a história da salvação depois é isto, né? É Deus que, através das várias alianças, tenta resgatar o homem progressivamente, com muita pedagogia, com muita didática, vai libertando o homem do mal, ao pouco e pouco. Moisés, os profetas, até chegar ao ponto mais alto em que manda o seu próprio filho, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E nós já estamos nesta nova e eterna aliança. Nós já temos a solução do pecado, que é a graça que vem pela fé e pelo batismo. Ok, padre. Padre, eu fico muito impressionado que o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1488, ele diz que o pecado é a pior realidade para o pecador, para o mundo e para a Igreja. E tanto assim que Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Foi a grande declaração de São João Batista, né? Isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, então o pecado tem que ser uma coisa muito horrível mesmo, né? Porque se foi preciso o sacrifício de um homem-deus para que a gente conseguisse voltar para Deus, reconquistar a vida divina, né? Bom, e o pecado então entrou na história da humanidade, com o pecado entrou a morte, nós vivemos hoje essa realidade, né? As pessoas perguntam muito, padre, quando um pecado é mortal, quando ele nos separa da graça divina, quando Deus deixa de estar habitando no nosso coração e quando o pecado é venial, né? E coloco junto uma outra pergunta, e já tem aqui uma pessoa que pergunta o Clóvis, no ato penitencial da missa, se perdoa tudo? Como é que é? Certo. Então, antes de responder exatamente a essa distinção, só comentar o que citou do catecismo, que eu também gosto demais. O catecismo é uma maravilha. O pecado é o maior mal em absoluto, é o único mal em sentido absoluto. Porquê? Porque nos priva do maior bem. E o maior bem é a comunhão com Deus, é a vida eterna. Por isso é que o pecado é o maior dos males em sentido absoluto, né? Eu posso perder a casa, eu posso perder o trabalho, eu posso perder a saúde, e isso não me tira a comunhão com Deus. E pelo pecado eu perco o céu. Portanto, no fundo, é sempre bom nunca esquecer isso, porque à luz do pecado todos os outros males são muito relativos. Muito relativos. E os homens têm sempre essa tendência a esquecer um pouco isso, não é? A gente se preocupa muito com tantas coisas que não são o mais importante. O mais importante é a nossa amizade com Deus, é viver na graça de Deus. E, portanto, o nosso maior inimigo é o pecado, que é a única coisa que nos pode roubar essa comunhão com Deus. Então, o que é o pecado mortal e o que é o pecado venial? O pecado é um conceito que se pode, que no fundo é analógico. Em sentido próprio, o pecado é sempre o pecado mortal. Porque o pecado mortal é que realiza plenamente a definição de pecado, que é a ruptura da nossa amizade com Deus. É um ato livre do homem que ofende a Deus e que rompe aquela caridade, aquela relação de amizade com Deus. E porquê é que rompe? Né? O que é que faz um pecado ser mortal ou não ser mortal? É exatamente a contrariedade ao amor a Deus e ao próximo, à caridade. Quando uma ação é contrária ao amor a Deus e ao próximo, gravemente, por exemplo, um homicídio voluntário é gravemente contrário ao amor ao próximo. Eu não posso dizer que eu amo o meu irmão e eu quero matar o meu irmão. É incompatível, é gravemente contrário, não é? Eu não posso dizer que amo a Deus e insulto Deus com as coisas que eu estou dizendo, não é? Com a blasfémia. A blasfémia é gravemente contrária ao amor a Deus.
E, portanto, isso são pecados mortais que rompem a comunhão com Deus. Os 10 mandamentos que Deus nos deu com Moisés, mais ou menos dão o mapa daqueles que são as matérias graves, ou seja, aquilo que é contrário ao amor a Deus e ao próximo. Né? Os 3 primeiros mandamentos em relação ao amor a Deus e os outros em relação ao amor ao próximo. Portanto, quando um ato é gravemente contrário à caridade, é um pecado mortal. E quando é feito com consciência e liberdade, porque não basta ser matéria grave para ser pecado mortal, é preciso ser matéria grave e ser cometido com consciência e vontade. Advertência, eu sei que é um pecado grave e eu quero fazer. Há fatores que influenciam o nosso conhecimento, às vezes há a chamada ignorância invencível. Eu não tinha modo de saber que hoje era dia de jejum obrigatório, ou que era dia de preceito de mim, porque não soube, não havia nota do bispo. Eu peco, posso não pecar, porque não tinha modo e não havia culpa da minha parte, a chamada ignorância invencível. Às vezes há uma certa advertência, isso também já condiciona a nossa responsabilidade moral. E da parte da vontade, às vezes há outros fatores que influenciam a vontade, que é, por exemplo, o mais típico é o medo. Né? Às vezes fazemos coisas que por medo, o medo é uma paixão que influencia muito o nosso agir e às vezes não queremos muito, é mais impulsivo do que voluntário a nossa ação. Mas quando fazemos um ato contra os 10 mandamentos, portanto, contra a caridade, consciente e voluntariamente, rompe-se a nossa amizade com Deus e para restabelecer essa amizade com Deus, depois do batismo, digamos assim, é necessário o sacramento da reconciliação. Ou seja, eu preciso me confessar. O ato penitencial da missa perdoa os pecados veniais? Sim. Um ato de contrição, um ato de caridade, qualquer ato de caridade também ajuda a perdoar os atos veniais, os pecados veniais. Os pecados veniais, em sentido estrito, não rompem a nossa amizade com Deus, portanto, não são, enfraquecem a caridade, o nosso amor a Deus, mas não destroem a nossa comunhão com Deus. Eu uso a analogia do fogo. Quando nós temos um fogo, há uma diferença entre jogar um copo de água no fogo, que apaga um pouco o fogo, e lançar uma bacia cheia de água que apaga o fogo todo, não é? Então, o copo de água não foi bom, foi água no fogo. Aquilo diminuiu o fogo, ou seja, o pecado venial diminui a caridade, a nossa amizade com Deus, mas não destrói, não apaga. O pecado mortal apaga, não é? E a Igreja diz que, por instituição divina, foi Jesus que instituiu os sacramentos todos, que depois do batismo, quem, por desgraça, cair no pecado mortal, tem que recorrer ao sacramento da reconciliação para restaurar a graça que se perdeu, digamos assim. É verdade, agora aqui vou fazer uma pequena nuance, mas não quero que as pessoas usem isto no mau sentido. É verdade que se eu fizer um ato de contrição sincero, com o propósito de me confessar logo que possível, que nesse momento Deus já me dá a sua graça. Mas eu já posso comungar? Não posso comungar ainda. Eu ainda não me consegui confessar. Eu já me arrependi. Eu quero me confessar logo que possível, mas não há padre. Deus já me deu a sua graça. Sim. Já posso comungar? Não, porque o sacramento da confissão tem também uma dimensão eclesial. Eu, quando ofendo a Deus, rompo a minha comunhão com Deus e também com a Igreja, que é o corpo de Cristo. Portanto, e o sacramento da reconciliação é também um voltar à comunhão com a Igreja, com a comunidade eclesial. Há uma ou outra exceção
Mas eu nem gosto muito de falar destas exceções, por exemplo, seria porque às vezes algumas pessoas, por exemplo, o padre, tem a obrigação de comungar na missa. O padre não pode não comungar, mas é o único, digamos assim. Os fiéis não são obrigados a comungar, portanto, não devem. Eu sei que algumas pessoas dizem, mas eu não confessei porque não foi possível, e então vim comungar. Estou arrependido. Não devia ter feito isso. Agora, no caso do padre, é uma exceção. O padre, se por desgraça fizesse um pecado mortal e tivesse que celebrar missa na paróquia ou assim, e não conseguisse confessar-se antes da missa, o que a Igreja diz, está no Código de Direito Canónico, é que deve fazer um ato de contrição perfeito, que inclui o desejo de se confessar logo que possível. E assim pode comungar na missa e depois confessar-se logo que possível. Pronto, mas isso aplica-se ao padre que tem a obrigação de comungar, mas não se aplica aos leigos que não têm a obrigação, que podem esperar até se confessar e depois comungar a seguir. No caso do ato penitencial, então, ao perdão, mas se a pessoa tiver cometido pecado mortal, ela não vai poder comungar na missa, certo? Isso. Se o ato, eu diria, não é tanto o ato penitencial, é o ato de contrição da pessoa. Ou seja, eu posso estar na missa e ter feito um pecado mortal e no ato penitencial não faço um verdadeiro ato de contrição. Então aí há problema, não é? Sem arrependimento não há graça de Deus, não é? E, portanto, não é tanto o ato penitencial em si. As pessoas ligam muito ao ato penitencial. É mais o ato de contrição do pecador. Seja na missa, seja fora da missa. Agora, o ato penitencial é uma boa ocasião, é uma ocasião favorável em que a Igreja nos convida a fazer um ato de contrição. Portanto, normalmente acontece, não é? Mas não é só uma questão de recitar o ato penitencial. É uma questão interior, não é? De arrependimento do pecado. E depois, entre o ato de contrição, há uma distinção também teológica. Há o chamado ato de contrição perfeito e há o ato de atrição. A contrição perfeita é a dor por ter ofendido a Deus, a quem tanto amamos. É movida pela caridade. Eu amo tanto a Deus, é aquela dor que parte do coração de ter ofendido a quem eu amo, digamos assim. Portanto, nasce da caridade, brota da caridade. O ato da atrição é um ato mais imperfeito. É o arrependimento que nasce, digamos assim, um pouco egoísta de saber que... castigo. Exato, o castigo, da pena, né? Na pena do inferno, não é? Portanto, não é propriamente o amor que me move, mas é um pouco o mal que eu estou a ponto de sofrer se não mudar, não é? Portanto, é mais imperfeito. O que é que a Igreja ensina? A Igreja ensina que, para a validade do perdão no sacramento da confissão, é suficiente a atrição. Ou seja, um ato de contrição imperfeito. Eu estou arrependido por causa do medo de ir para o inferno, digamos assim. E que o próprio sacramento da confissão, dando a graça de Deus, dando o Espírito Santo, transforma, eleva aquela atrição, aquela contrição imperfeita numa contrição perfeita, porque a gente recebe a caridade do sacramento da reconciliação. E, portanto, aquela atrição transforma-se em contrição. Mas devemos sempre tentar, no nosso ato de contrição, fazê-lo mais sincero, mais perfeito possível, mais por amor possível. Eu recebo muitas pessoas que se confessam habitualmente. É um conselho que eu dou muito às pessoas. As pessoas normalmente desanimam muito porque os pecados delas são muito parecidos. Às vezes, quem se confessa todas as semanas ou todos os meses. E às vezes dedicam muito tempo ao exame de consciência. Numa pessoa que se confessa habitualmente e que tem uma boa caminhada cristã, eu digo-lhes que é mais útil para o progresso espiritual deles pôr mais o foco
no pedir a Deus a graça de uma contrição cada vez mais profunda, numa dor cada vez mais sincera dos próprios pecados, do que de uma acusação muito completa, porque os pecados veniais nem sequer conseguimos ter noção de todos, né? Os mortais é obrigatório confessar, mas normalmente quem se confessa frequente acaba estando nas lutas mais pequenas, não é? E, portanto, esta catequese da importância da contrição para o progresso na vida cristã é muito importante, na minha opinião. O padre, com a sua experiência de confessor, né? Como é que uma pessoa deve se preparar para a confissão? E como é, além do arrependimento, claro que ela tem que ter o propósito, né, de não pecar, né? Mas assim, em termos da confissão em si. Aqui no Brasil se fala muito de confissão ao invés de reconciliação, mas é a mesma coisa. Como que a pessoa deve se confessar? Algumas pessoas me dizem assim, olha, o padre não me ouviu direito, mas deu absolvição, será que o meu será que o meu pecado foi perdoado? Eu confessei, mas eu esqueci alguma coisa lá de trás. E também, às vezes, outras perguntas que as pessoas fazem durante a confissão, eu. O padre não deixou eu contar tudo, já me deu absolvição. Será que meus pecados todos foram perdoados? Coloca um pouco sobre isso para nós. Certo. Também é uma catequese bem importante e haveria várias coisas a distinguir. Às vezes acontece, é raro, já me aconteceu a mim até, eu não quero deixar as pessoas com grandes dúvidas, né? Mas às vezes há padres que confessam mal. É triste, não devia acontecer, mas acontece. E o que é que eu me refiro? A dois temas, sobretudo. Primeiro, às vezes não dão a absolvição, a fórmula sacramental e portanto, só aconteceu, penso que uma vez para mim, na vida, ou duas, mas é muito desagradável, não é? Porque o padre está lá, dá conselhos e diz coisas, e depois diz umas orações, mas não reza a fórmula da absolvição. É como se alguém fosse para batizar uma criança e o padre não diz eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Então não há sacramento, não é? Mas eu estou arrependido. Pronto, a parte da contrição, e como eu já expliquei, se a contrição for perfeita, Deus dá a graça, mas eu não recebi ainda o sacramento da reconciliação. Às vezes acontece outro problema da parte do padre, o padre dá maus conselhos, dá conselhos errados, engana, deforma a consciência das pessoas. A pessoa que se confessa de, não sei, algum pecado, e o padre diz, não, isso não é pecado, não é? Então, isso é grave também. São duas coisas graves que, infelizmente, acontecem. Eu penso que poucas vezes, mas acontecem. E, portanto, eu penso que da parte do penitente, é o que eu faço. Eu quando estou confessando, eu não vou discutir com o padre, não é? Quando acontece um caso desses, se ele der a absolvição, eu estou absolvido e não aceito os maus conselhos que ele me deu. Né? Guio-me pela palavra de Deus, pelo catecismo, pronto. E depois, se no caso em que ele não dê a absolvição, eu vou procurar outro padre, confesso outra vez, para receber validamente a absolvição. Pronto. Da parte da pessoa, do penitente, como se preparar para uma boa confissão? Eu, há alguns anos atrás, uma das coisas que eu sempre procurei foi um exame de consciência completo. E ao longo dos anos eu fui fazendo fui pegando vários exames de consciência e fui melhorando e fui retocando. E tem lá no meu site santidade.net exame de consciência para adultos. E eu penso que cobre quase tudo. Pode haver alguma coisa que não está. Eu estou sempre atualizando e revendo, mas está bastante completo, na minha opinião. Portanto, é preciso também distinguir o tipo de penitente. Uma pessoa que não se confessa há 20 anos precisa de se preparar muito bem. Uma pessoa que se confessa todas as semanas, normalmente já tem uma consciência muito sensível e demora pouco tempo
a preparar-se, digamos, para a confissão. Depois, outra coisa que eu ensino às pessoas é, na acusação da confissão, é importante ser muito claro, ou seja, dizer os pecados como eles são, chamar o pecado pelo nome, não interessa ser genérico demais. Às vezes há pessoas que dizem, eu fiz coisas ruins, pá. Eu fiz maldades. Eu tive maus pensamentos. Pode ser muita coisa. E, portanto, a Igreja ensina que os pecados graves têm que ser acusados pela sua espécie, é o que diz o Catecismo. Portanto, pelo tipo de pecado. Roubar é uma coisa, adultério é outra, são tudo coisas ruins, mas são coisas diferentes. Né? E no caso dos pecados graves é necessário confessar também o número das vezes. Portanto, coisas que acontecem, infelizmente, tem pessoas que faltam à missa aos dias santos, domingo e dias santos, às vezes sem motivo razoável, não é? Foi de férias, então não foi à missa, não é? Ou não sei, não é? Arranjou, foi ver o futebol, não é? Então tem que dizer que faltou à missa 3 domingos, não é? Não chega a dizer faltei à missa ao domingo, interessa a quantidade também. Portanto, há pecados graves, às vezes a gente não sabe bem, né? E então aí eu digo às pessoas para dizerem o melhor possível, né? Há pecados que as pessoas não têm noção que são graves e que são, por exemplo, a contraceção. Então, supostamente, a pessoa devia dizer, um casal, oh, padre, tomei 3 vezes a pílula. Portanto, esse género, ou, por exemplo, em recorrer a bruxos ou curandeiros, né? Fui 3 vezes à bruxa, né? Então, é importante os pecados mortais a gente confessar o pecado concretamente e o número de vezes. Os pecados veniais não é obrigatório confessar. A Igreja recomenda que a gente confesse também. E os pecados veniais é difícil a gente saber até o número das vezes e fazer digamos, uma acusação completa, porque são tantos, né? E são, como diz a Escritura, o justo peca 7 vezes ao dia. São muita coisa pequenina que, no fundo, fere o amor a Deus e ao próximo. Mas é bom fazer um bom exame também desses. Normalmente, as pessoas que se confessam regularmente, eu sugiro fazer o exame de consciência no fim do dia, antes de dormir. E quando chega o dia da confissão, a pessoa, no fundo, já tem 7 dias de exame de consciência, então é muito fácil. Não é? Já eu vou anotando, no meu caso, não é? Às vezes até durante o dia a consciência já avisa, né? E quando chega o momento da confissão, o exame fui fazendo ao longo da semana. Né? E depois também há outro bom hábito, que é rezar o ato de contrição logo que a gente sente que de alguma maneira ofendeu a Deus. Né? E no caso dos irmãos, pedir perdão se a gente teve uma palavra mais dura ou disse alguma coisa menos sincera, ou retificar com... Isso é um ótimo hábito e ajuda muito a não perder tempo, né? A gente cai, mas levanta logo, né? Depois, na confissão, também há pessoas que se perdem muito em circunstâncias que não interessam, né? E então começam contando toda a história, né? Para dizer que perderam a paciência com o marido, começa dizendo que ele vinha do trabalho e que vinha com não sei o quê, né? Então está ali 20 minutos para chegar à conclusão que perdeu a paciência, né? Não precisa de 20 minutos, né? E também outro mau hábito na confissão é a pessoa que tenta demonstrar ao padre que a culpa dela ter perdido a paciência é do marido. Então, assumir as nossas culpas. Certamente que se calhar há atenuantes e há circunstâncias, mas isso Deus sabe. Portanto, a gente, quando se vai acusar, vamos nós acusar-nos. Padre, eu pequei e os meus pecados são esses, não é?
e não gastar muito tempo a contar os pecados dos outros. Acontece, infelizmente, muito, não é? Eu confesso muito. Bem, assim, depois, às vezes eu tenho que interromper a pessoa e dizer: olha, a confissão é para confessar os seus pecados. Os outros confessam deles, não é? Portanto, isso são tudo bons hábitos. Uma confissão bem feita, na minha opinião, o mais importante é o arrependimento, a contrição. A acusação deve ser clara, deve ser breve, não é preciso gastar muitas palavras, pôr o nome nos bois e pronto, e deve ser sincera. E pronto. E quando isso acontece, é muito bom. E essas nossas disposições são muito importantes também para o fruto que recebemos dos sacramentos. Deus dá-nos a graça, mas podemos receber mais graça ou menos graça de acordo com as nossas disposições. O padre, não sei se ficou muito claro para todos, se o padre não usar a fórmula exata da absolvição, mesmo se ele disser, eu te absolvo de todos os teus pecados, os pecados ficam todos perdoados, mesmo sem... Então, como eu dizia, se a pessoa fez um ato de contrição perfeito, mesmo antes de ir para a confissão, ela já está na graça de Deus, mas ela ainda não recebeu a absolvição sacramental. Se o padre disser uma fórmula parecida, aqui há a questão, os teólogos dividem-se um bocado, não é? Mas a ideia é, se a fórmula for substancialmente a mesma, por exemplo, se em vez de dizer eu te absolvo dos teus pecados, disser eu te perdoo de todos os teus pecados, trocou a palavra absolvo por perdoo, é válida? A maioria dos teólogos diz que é válida. Que a fórmula não é lícita, tecnicamente eles fazem esta distinção. Não é a fórmula aprovada, portanto não é lícito, mas é válido. Há uma diferença entre ser lícito e ser válido. Agora, o problema que eu falava antes é quando ele não diz a fórmula da absolvição. Ou diz outra oração tão estranha que não tem nada de fórmula de absolvição, que pode acontecer. Portanto, se o padre fizer alguma pequenina alteração, pouco, que não mude a substância da fórmula, é válido, é ilícito, mas é válido. E, portanto, eu não preciso de ir noutro padre confessar. Mas se o padre não rezar a fórmula da absolvição, é muito raro isso acontecer. Já aconteceu comigo, eu tive que ir noutro padre para me confessar, né? Porque, no fundo, não era válida a fórmula. Não houve sacramento. Houve um aconselhamento, houve uma direção espiritual, mas não houve o sacramento. Né? O padre, tem aqui pergunta também sobre o seguinte, confissão comunitária, quando é que é válido? O catecismo fala que a pessoa, mesmo tendo participado de uma confissão comunitária, que só pode ser em casos especiais, né, ela fica ainda obrigada a uma confissão depois auricular. Não é? Como é que é? Infelizmente, também surgiram vários abusos nesse tema. A absolvição coletiva está prevista no Código de Direito Canónico, mas é para casos extraordinários, em que não é possível o padre atender de confissão todas as pessoas por causa de um motivo de necessidade, não é? Um navio que está indo ao fundo, não é? Ou um problema assim mais extraordinário, não é? E então a Igreja diz que nessas circunstâncias o padre pode dar a absolvição geral, todo mundo faz o ato de contrição e se eles sobreviverem, ou passadas essas circunstâncias extraordinárias, têm a obrigação depois de se confessar individualmente. Infelizmente, aqui no centro da Europa entrou muito. Em Portugal, graças a Deus, não entrou muito esse mau hábito. Mas aqui no centro da Europa tem países em que quase que não há confissão individual. É muito triste, não é? E em que se generalizou este mau hábito de dar a absolvição geral. O padre junta as pessoas na igreja, lê umas leituras, todo mundo faz o seu exame de consciência, faz o seu ato de contrição e o padre dá a absolvição geral. E pronto. E nunca há confissão auricular individual. E, portanto, isso é um problema grande, é um grande abuso
há uma grande parte de culpa que está no sacerdote, que está, no fundo, conduzindo mal o povo de Deus, mas as pessoas também, conhecendo o catecismo ou conhecendo o Código de Direito Canónico, veem que ele está fazendo as coisas erradas, que não pode fazer isso, não é? Que está abusando, não é? E, portanto, aí, quando percebem, devem resolver. Eu aqui já aconteceu, eu conhecer pessoas, digamos, pessoas simples, sem pessoas do povo, sem grandes estudos, né? Que tiveram muitos anos um padre que fez isso e que elas habituaram-se a isso. E eu via que não havia muita maldade nelas. Mas eu fiz catequese quando eu cresci e expliquei que não é isso que a Igreja quer, não é isso que Deus quer. E pronto, eles voltaram a confessar-se individualmente. Mas normalmente isso também causa um dano às almas. As pessoas perdem o hábito de se confessar e fica mais difícil depois voltar. Não faz um dano grande, na minha opinião. Infelizmente. O padre, uma coisa que assusta as pessoas e que é mal explicado, o pecado contra o Espírito Santo, porque não Certo. tem perdão nem aqui nem na eternidade. Certo. Então, o catecismo também explica propriamente não é por falta não é uma falha da misericórdia de Deus esse pecado, não é que Deus não quer perdoar, é por da parte do pecador não existe arrependimento, basicamente é isso, né? E portanto sem aquela disposição o nosso coração está fechado à graça e à misericórdia de Deus. Deus queria perdoar-me, mas se eu não quero, não é? Se eu resisto, não é? No Evangelho temos aquela cena em que os fariseus acusam Jesus de expulsar o demónio pelo poder de Belzebu, né? E Jesus, no fundo, mostra como, depois fala disso, não é? Como não terá perdão o pecado do Espírito Santo, no fundo mostrando que a dureza de coração chegava a não querer aceitar uma evidência clamorosa que os exorcismos que ele fazia vinham de Deus, né? Que o demónio, expulsar o demónio é um absurdo, é uma coisa absurda, que não tem. É preciso muita malícia para defender essa posição, né? E, portanto, o problema é esse, quando existe uma má vontade obstinada, assim, fixa, a graça de Deus não consegue entrar no nosso coração. E Deus nos livre disso, né? Deus nos livre disso. Mas se houver arrependimento, como eu dizia, mesmo não sendo perfeito, já é válida a confissão e o perdão. Perfeito. O padre, algumas pessoas se confessam, até com sinceridade, mas depois sai com o sentimento de que não foram perdoadas. Pergunto se devem se confessar de novo ou não. É um pouco escrúpulo, né? Mas o que o senhor diria sobre isso? Eu diria, pode ser escrúpulo, tem de facto gente que luta contra os escrúpulos. O grande remédio dos escrúpulos é ajudar as pessoas a desconfiar do critério delas, que no fundo é um critério que não é muito realista, elas não veem a verdade como ela é, e seguirem muito o critério do confessor, né? Portanto, é a melhor maneira de vencer, é o grande remédio. Mas há muita gente, eu também noto, com alguns pecados em particular, o aborto, etc., em que deixam uma grande ferida emocional e, portanto, que é muito difícil também a pessoa perdoar-se a ela mesma, né? E, portanto, há também um trabalho de cura interior. Eu, às vezes, também ajudo as pessoas, também tenho uma oração, a oração de cura, lá no meu site, em que trabalha o tema da cura interior, o tema do perdão, e às vezes eu faço muita catequese que Deus perdoa tão rápido que nós às vezes desconfiamos, não é? Quase custa acreditar que já estamos perdoados. E nós temos muita dificuldade às vezes, e é um processo bem mais lento, em perdoar-nos a nós e às vezes aos outros.
E então esta diferença de ritmo entre Deus e os homens é que cria, eu penso que muitas vezes esse problema. Ô padre, outra coisa. Há pecados que a igreja fala em agravantes e atenuantes. Por exemplo, o catecismo fala que pecado de masturbação, por exemplo, quando é uma coisa assim extremamente impulsiva, compulsiva, o pecado pode ficar, a culpa pode ficar diminuída. Até mesmo no caso de suicídio, no caso de, não sei, uma depressão muito forte, alguma coisa. Como avaliar isso? Então, já falei um pouco. Para o pecado mortal é preciso matéria grave, advertência e consentimento, ou seja, saber que é mau e querer. Então, há várias coisas que afetam o conhecimento, a advertência, né? E a vontade, a liberdade com que se faz a ação. Esses exemplos do catecismo, no caso da masturbação, o catecismo diz que é matéria grave, mas há alguns fatores, a imaturidade afetiva, os hábitos contraídos, né? O vício, tudo isso diminui a liberdade, a vontade. Portanto, a vontade está um pouco condicionada por esses fatores e, portanto, isso pode tornar uma coisa que à partida seria um pecado mortal em um pecado venial. Depois, no caso do suicídio, também está muito estudado a depressão e outros fatores, o medo, a angústia, são coisas que perturbam muito o uso da nossa liberdade. E, portanto, como eu digo, a nossa responsabilidade moral, a nossa imputabilidade é muito condicionada por esses fatores. Só Deus, no fundo, sabe qual é que é a nossa verdadeira responsabilidade, pronto, nesses casos, não é? E também a Igreja mudou um pouco, antes penso que do Código de 83, não era permitido o funeral a pessoas que se tinham suicidado. E agora, no Código atual, desde 83, já é. Porquê? Porque a experiência também nos foi ajudando, e a ciência também nos foi ajudando a ver que há coisas que a gente faz, mas que de facto fazemos com uma liberdade muito condicionada por muitos fatores, e isso diminui a responsabilidade e, portanto, a gravidade do pecado. No limite, se fosse uma coisa, uma doença, há casos, não é, em que as pessoas fazem coisas em que não têm mesmo responsabilidade, não é? E, portanto, nem haveria pecado em alguns casos, né, digamos assim, mais no limite, digamos assim. Isto é importante, porque às vezes há pessoas que têm boa formação cristã, por exemplo, no caso da masturbação ou do vício da pornografia ou das drogas, por exemplo, também, as pessoas querem, ou do álcool, não é? As pessoas até sabem que isto é pecado grave, é matéria grave, não é? Porque a bebedeira, a gula normalmente é matéria leve, mas o álcool e as drogas, por fazer perder o uso de razão, à partida é um pecado grave. A pornografia, ver só pornografia, não é preciso fazer mais nada deliberadamente, é matéria grave. Mas isto também cria grande dependência do ponto de vista fisiológico. Há bastantes estudos hoje em dia que mostram como são. E então há muita gente que tem este dilema de ter contraído um vício contra o qual quer lutar, mas contra o qual não consegue vencer, pelo menos imediatamente. É um caminho, né, de libertação do vício, né? Seja ele qual for. Então, ajuda muito a essas pessoas perceber que, por causa do vício, diz o catecismo no caso da masturbação, aquele, embora seja matéria grave, no caso deles, não é mortal. E isto faz uma diferença grande, porque significa que na missa pode comungar. Né? O pecado venial não impede a comunhão. Né? E, portanto, ajuda muito na parte da direção espiritual e é muito importante esclarecer bem as consciências, porque senão às vezes há pessoas que entram em desânimo e em crise, não é? Padre, nós já estamos chegando aí quase a uma hora de programa e uma coisa que eu esqueci de dizer, que eu acho importante, dizer que o padre Duarte Lara é doutor em teologia moral
pela Universidade Gregoriana, parece? Santa Cruz, da Universidade da Santa Cruz, Em Roma. em Roma. Né? E aí o doutorado em moral é basicamente em cima do pecado, né, padre? Não é bem, mas assim, é sobre a espécie moral dos atos humanos. Tem a ver com o tema no fundo, do objeto moral do ato humano, que é uma das fontes da moralidade. Ou seja, o ato humano pode ser bom ou mau, depende de 3 fatores fundamentalmente: daquilo que eu escolho fazer, do motivo pelo qual eu estou a fazer aquilo que eu quis fazer e das circunstâncias. E depois, às vezes é difícil, em alguns casos, determinar exatamente qual é a espécie do pecado, não é? Ou seja, qual é o tipo do pecado e de que é que depende esta espécie. Então, o meu estudo foi um pouco sobre isso, não é? E eu notei que havia muitos autores que citavam São Tomás de Aquino, mas na prática, muitos teólogos famosos até, para defender posições contrárias. E então eu percebi que havia alguém que estava interpretando mal São Tomás de Aquino, e então fiz um estudo sobre isso, bastante longo. Né? Padre, o que o senhor recomendaria para a pessoa lutar contra o pecado, enfrentar os pecados? Então, eu penso que uma das coisas que eu gosto muito de dizer é um bom cristão não é só alguém que não peca, é alguém que ama muito a Deus. E, portanto, eu penso que o nosso foco não deve estar apenas em fazer força para não pecar. O nosso foco tem que estar em fazer força para amar cada vez mais Jesus. Quanto mais amarmos Jesus e os outros, menos vamos ter vontade de pecar, porque quem ama não peca, não é? E eu vejo que às vezes as pessoas estão muito preocupadas em não se sujar, não é? Eu não quero pecar, mas isso até pode ser por um motivo um pouco egoísta, porque eu não quero manchar a minha imagem, eu não quero desiludir-me a mim mesmo. Pode não ser o amor, exatamente, a pôr em movimento isso tudo, não é? A alma da santidade, a alma da vida cristã é seguir Jesus, é amar Jesus, é dar a vida por Jesus, como Ele deu por nós, e depois, por causa desse amor, dar aos outros, não é? E, portanto, eu penso que o melhor remédio, o melhor antibiótico contra o pecado é o amor a Deus, o amor a Jesus. Portanto, eu penso que, no fundo, é isso, não é? E quando o amor cresce, a gente peca menos. A gente às vezes tenta pecar menos fazendo nós força contra aquele pecado. Também ajuda, mas o segredo é o mais amor a Jesus e tudo se vai resolver muito mais fácil. Beleza. Bom, padre, para a gente encerrar, a igreja fala também dos pecados capitais, 7 pecados capitais: soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. É uma boa ideia para a pessoa se examinar diante deles, para um exame de consciência? Os 7 vícios capitais, normalmente fala-se como vícios, são a tradição cristã, a partir sobretudo ali do século IV, São Gregório Magno, etc., no fundo, refletindo sobre a vida cristã, chegou à conclusão que a causa dos nossos pecados do dia a dia são quase sempre uma destas 7. Ou seja, por trás dos nossos pecados, de todos os nossos pecados podem se reconduzir a todas estas 7 vícios, e estes 7 vícios depois podem-se reconduzir a um, que é a soberba. Não é? Portanto, nós às vezes, por exemplo, zanguei-me com o meu marido, ou zanguei-me com a minha esposa, não é? Falta de paciência. No fundo, por trás da falta de paciência está a ira, né, que eu não controlei. Né? Portanto, não é? Comi muito chocolate, né? Depois está a gula. Né? Quer dizer, é muito fácil a gente reconduzir as nossas quedas habituais a estes vícios, e é importante a gente conhecer quais são, digamos, quais é que são estes nossos
defeitos mais dominantes, para podermos lutar. Eu vejo que muita gente, no fundo, conhece mal, e um importante trabalho do confessor é ajudar a pessoa no fundo, a perceber qual é a raiz profunda das suas quedas, né? E, no fundo, vai falar sobre os tais vícios capitais. E depois ajudá-la a montar uma certa estratégia para crescer nas virtudes que se opõem a esse vício, né? Portanto, se a minha queda é de ira, eu tenho que ser mais manso. Se é de gula, eu tenho que ser mais temperante. E aí vem toda também, além da vida sacramental, da oração, vem também toda a questão da luta ascética. Ou seja, um cristão, para crescer nas virtudes, também deve-se exercitar em algumas mortificações que nos ajudam a fortalecer nas virtudes. E sobretudo, nas virtudes que temos menos, que nos fazem mais falta, não é? E pronto, e depois as pessoas também, com o tempo, vão vendo os resultados e os próprios resultados entusiasmam, digamos assim, a continuar. Ô padre, olha, completamos aí praticamente 1 hora de conversa muito boa. Eu peço desculpa aos nossos telespectadores, não consegui colocar todas as perguntas, mas eu penso que o mais importante foi colocado. E olha, padre, 1.393 pessoas estão nos acompanhando aqui até agora, eu estou vendo. Graças a Deus, muito obrigado. E eu peço ao senhor que, de repente, uma outra oportunidade, a gente possa fazer aqui uma outra conversa, talvez sobre a igreja, né? E outros assuntos que eu sei que o senhor tem muita coisa para nos ensinar. Muito obrigado. Eu queria que o senhor terminasse deixando a sua bênção para todos nós. Eu agradeço muito o convite e prometo as minhas orações por o seu apostolado e por todos os que nos seguiram. E agora invoco sobre todos a bênção de Deus. Oremos. Senhor Pai Santo, em nome de Jesus eu te suplico que derrames sobre todos estes meus irmãos a tua poderosa bênção. Defendei-os de todos os males, ajudai-os a resistir a todas as tentações, dai-lhes sabedoria e, sobretudo, a graça de vos amar cada vez mais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, padre, muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. E quero lembrar que toda segunda, terça e quarta-feira, nesse horário da noite, 19h30, eu aqui fico respondendo perguntas também das pessoas que mandam pelo Facebook, Instagram, YouTube, né? Ficamos aí à disposição. Muito obrigado a todos, padre. Um grande abraço a todos. É um prazer. Um abraço. Um abraço. Obrigado.